Pode. Bom, vamos lá. Boa tarde, galera. Eu vou falar hoje sobre um tema que me chama muita atenção, porque apesar de todas as ferramentas que a gente tem, até o que eu estava conversando com o Bernardo agora, da tecnologia ser uma coisa que avança muito rápido e toda hora tem tecnologia nova, isso é um mundo, para mim, que é um paraíso. Então, assim, eu tento sempre estar buscando a filosofia por trás desse paraíso, os padrões que estão por trás, e para estar sempre pautado ali em cima disso, e porque o padrão, a teoria, independente da evolução tecnológica, ela fica. Então, vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência e do que é uma cultura de desenvolvimento Simple First. Vamos lá. Bom, eu sou Marvin, sou desenvolvedor de software. Eu trabalho com .NET, às vezes me aventuro em outras linguagens, mas minha especificidade é o .NET. Eu amo tecnologia, sou amante de tecnologia desde cedo. Sempre quis programar, até antes de eu não saber nem o que era programação, o que era código em si, mas eu já amava programação e deu muito certo esse casamento quando eu realmente conheci. Eu me apaixonei e estamos aí até hoje trabalhando na área. Sou muito curioso, apesar de ser desenvolvedor de software, eu estou sempre metendo o olho no trabalho dos outros, tentando ver o que é a parte de DevOps, a parte de front-end, a parte de design. Eu sempre tento entender ali, eu acho que faz parte também do que a gente faz, não ficar na nossa bolha só e tentar entender o todo, mesmo não sabendo, mas tentar entender o todo. E, pessoalmente, eu amo séries, amo ver série, amo ver filme, tenho todos os streams possível e adoro fazer tatuagem. Passo metade do meu tempo vago fazendo tatuagem. Bom, vamos lá. Um pouquinho da agenda aqui, que eu vou falar sobre Simple First, tentar trazer o significado que a gente está querendo com o Simple First em si. Vou trazer uma problemática para exemplificar onde eu quero chegar, trazer algumas soluções e depois a gente fecha com os pontos importantes em cima disso. Bom, vamos lá. Significado. O significado do simples, eu peguei dois aqui, que é constituído por elementos homogêneos ou de mesma natureza elementar. Mas eu gostei bastante desse outro, que não é complicado, é fácil, rudimentar, é um mecanismo simples, é um método simples. Quer dizer, o que eu quero trazer aqui realmente é a simplicidade não só na nossa vida, mas no desenvolvimento, na arquitetura e em tudo que a gente faz, porque em tecnologia é difícil equilibrar o que é esse monte de ferramentas que a gente tem no mercado, esse monte de possibilidades de chegar à mesma solução e a gente focar num cenário simples que realmente entregue valor para o negócio de uma forma que seja um tempo viável e que realmente a gente tenha tempo ali de focar em qualidade e, de repente, se precisar, da gente voltar, tentar outra hipótese e lançar de novo no mercado. Então, o que a gente quer hoje, como desenvolvedor, como qualquer pessoa que trabalha com tecnologia? A gente tem muita solução, ainda mais agora com tecnologia em nuvem. A gente tem aí possibilidades de escalabilidade muito boas. Então, assim, hoje, ter um software e não se preocupar mais com, vou botar num servidor, vou botar no IS, e se a demanda de solicitações não está sendo atendida, eu tenho que subir outra máquina, eu tenho que subir minha aplicação, eu tenho que fazer um deploy distribuído. Hoje em dia, a gente não tem mais tanta preocupação com isso, escalabilidade é muito mais fácil. Então, assim, quando a gente pensa já numa solução, vou lançar um projeto, a gente já quer uma solução que seja escalável, que tenha um desempenho enorme, que seja totalmente desacoplada, e hoje em dia se fala muito em microservices, se fala muito em serverless, então cada vez mais desacoplado estão ficando as aplicações e, assim, a gente quer usar as últimas tecnologias que estão no mercado, a gente quer beber dessa fonte, a gente quer experimentar o que é novo. Mas, em paralelo a isso, tem toda uma questão de que a gente tem que entregar valor e a gente
tem um orçamento em cima disso, a gente tem os requisitos do negócio, e nem sempre tudo isso que a gente quer colocar na solução é necessário para o desenvolvimento dela. Então, é bem difícil a gente equilibrar entre, eu quero entregar as últimas tecnologias, eu quero realmente escalabilidade, alto desempenho, eu quero desacoplamento, versus eu preciso entregar uma solução aqui que só precisa atender, de repente, uma solicitação que faz, sei lá, por dia, e é bem mais simples e tal, e de repente eu não vou conseguir usar todos os recursos que eu queria usar e tal, e aí, às vezes, gera uma frustração, ou, de repente, até o próprio desenvolvedor tentando usar as últimas tecnologias gera uma solução mais complexa do que deveria ser. E é esse equilíbrio que a gente vive tentando equilibrar. Então, vamos lá. Trouxe aí um problema. A gente tem hoje uma necessidade aqui, hipotética, que seria o seguinte. Eu, como analista de controle de qualidade, preciso ser avisado toda vez que o produto for cadastrado. Então, assim, trazer uma coisa bem simples, que seria o cadastro de um produto, e beleza, teu PO chega lá para você e fala, Marvin, é o seguinte, a gente já tem o software aí e tal, mas a gente precisa lançar uma feature nova que seria o envio de e-mail aí quando cadastrar o produto. A funcionalidade de cadastro já está lá e tal. Só tem o seguinte, preciso garantir que a entrega seja em tempo real e que, pelo menos, ela possa ser enviada por e-mail. Então, assim, de cara, a gente já, muitas vezes, a gente olhando para a complexidade da solução, a gente já logo pensa em cenários que, então, vou garantir aqui que isso seja desacoplado, porque eu já tenho minha aplicação, quero garantir que, vai ser em tempo real, mas, de repente, eu vou usar uma outra tecnologia aqui, que, fica totalmente fora da minha aplicação, e que eu posso garantir que seja entregue via e-mail, push notification e tal. No fim das contas, isso é muito bom. Beleza, a gente entregou uma solução assim, mas sempre tem que estar aquele paralelo também do que o negócio está pedindo, o que realmente é necessidade do negócio versus o que a gente tem de tecnologia. Então, tem muita tecnologia no mercado hoje e se a gente souber olhar e entender muito bem a demanda do negócio, realmente a gente consegue escolher uma tecnologia legal. Então, trouxe 3 exemplos aqui para a gente mergulhar nisso. Primeiro seria um cenário mais complexo, é um cenário do cara que é criativo. Esse cara aqui, ele gosta de usar a tecnologia, ele entende muito, ele é um arquiteto nato, porém, é uma solução bem complexa. No caso, a gente já teria hoje o serviço, né, que o serviço está rodando ali como uma aplicação utilizada em Docker, já tem o load balance, e é um website e tal, tem o HTML, ele consumindo do load balance e batendo nas aplicações, já está bem distribuído. Então, assim, seria mais fazer a parte do e-mail. E aí esse cara criou um tópico que toda vez que o produto é cadastrado, essa aplicação back-end, ela lança essa mensagem para o tópico, e aí esse tópico, ele manda isso para uma aplicação, ele pode usar um webhook, pode usar um protocolo HTTP em si, e ele lança essa mensagem para uma outra aplicação, que essa aplicação envia o e-mail para o usuário. E aí ele deixou um failover ali que, se a mensagem não for recebida, eu mando isso para uma dead letter queue, e aí tem um schedule ali de tempo em tempo que vai ficar escutando ali aquela fila, vai pegar as mensagens e tal, e aí vai fazer a mesma coisa, vai mandar para outra aplicação e ela vai mandar para o usuário. Beleza, um cenário muito bom, só que é bem complexo de desenvolver para uma funcionalidade que é relativamente simples, e, assim, tempo que você vai desenvolver, vai levantar essa infraestrutura, você vai ter que testar as 2 aplicações, você vai ter que testar o fluxo inteiro, não é um fluxo que é síncrono, já é bem mais complexo de testar, vai entregar o valor? Vai entregar o valor para o usuário, mas, assim, quanto que vai custar para a gente
para a gente realmente entregar o valor e testar essa hipótese com o usuário, testar se realmente o e-mail no cadastro, por exemplo, do produto realmente vai surtir um efeito positivo para ele, se realmente aquilo vai ser bom para o usuário, e se não for, o quanto que vai ser custoso para a gente quando isso voltar, a gente ter que mudar essa solução, não vai ser mais um envio de e-mail, ou de repente, não, vai ser um SMS, ok, ou de repente, não, vamos tentar lançar só uma notificação na tela. Então, assim, às vezes a gente vai gastar o custo muito grande, complexo, e vai demorar um certo tempo para levantar essa solução, colocar em produção, e a gente vai ter, e se tiver que mudar essa regra, se tiver que invalidar essa hipótese, a gente perde muito tempo, a gente joga muito trabalho fora. Então, assim, é sempre bom pensar em cenários um pouco mais simples quando você está se lançando uma hipótese que permita um certo tipo de evolução. Vamos aqui para um segundo cenário. Seria um cenário mais regular, né? Aí, nesse caso, foi bem simples mesmo. A gente já tinha ali, como está dito, já tem a aplicação, beleza, tá o load balance, o client, aí esse desenvolvedor, no caso, fez o seguinte, ele pegou um schedule ali por fora, uma aplicaçãozinha já embarcada ali, e de tempo em tempo ele ia lá e pegava e enviava para o usuário. Aí, ok, tipo, ele fez uma solução relativamente simples, muito simples mesmo, porém, é o seguinte, nesse caso, ele não entregou uma questão que era requisito, que era entregar a mensagem em tempo real, porque se você botar um schedule lá, você não vai garantir que no momento em que o produto foi cadastrado, você está realmente notificando o usuário. E aí, entra outra questão, né? Ok, eu quero entregar uma solução que não seja tão complexa quanto aquela, mas assim, eu não posso deixar de entregar o que foi solicitado, o que vai entregar realmente valor, porque isso pode quebrar um processo também do cliente. Então, assim, tem esses dois mundos, ó. Como que eu vou chegar numa solução simples? Uma solução simples às vezes parece para a gente que é uma solução que, não é muito ideal, não, vamos tentar essa solução aqui, porque essa solução aqui já é bem distribuída, é muito desacoplada e tal. Só que, assim, não existem só esses lados da moeda, não existe só o que é complexo e o que é muito básico, que, não, essa solução muito básica, nessa situação, dá a impressão de, não quis desacoplar, não quis fazer isso, não quis fazer aquilo, parece básico demais. Então, assim, não existem só esses dois lados da moeda, a gente consegue olhar para os conceitos da primeira solução, ver o desacoplamento que foi feito em cima de ter um tópico que é só um pub-sub da vida, e tentar trazer isso para dentro do nosso mindset e tentar aplicar, de repente, de outras formas. Se você conhece os padrões que estão sendo utilizados em cima da arquitetura que você está montando, você consegue desenhar a mesma arquitetura de forma diferente, de forma mais simples. E você não precisa partir para uma solução que seja tão básica ao ponto de você ter que abrir mão de algum critério, de algum requisito. E isso nos leva até o terceiro cenário aqui, que é um cenário mais simples, e aparentemente não foi feito nada, né? Mas, assim, nesse caso, eu deixei até para explicar mais o que acontece. A gente já tinha uma aplicação, então é o seguinte, se eu quero desacoplar essa questão de mensageria, eu não quero que o serviço que está na minha aplicação ele fique desacoplado, ele fique acoplado ao envio de e-mail, beleza, eu crio um evento de domínio que continua o comportamento de PubSub, e aí nesse evento de domínio, eu vou lá e eu faço uma lógica que faz o envio de e-mail, ou eu chamo um serviço que envia o e-mail para mim, e aí eu garanto que real time ali, desacoplado do serviço que eu tenho na minha aplicação,
que possa um dia sair, se for necessário, ele possa sair e partir para um tópico, alguma outra coisa. Eu garanto esse tipo de coisa. E, assim, principal, estou entregando os requisitos, estou entregando o valor, e eu consigo fazer isso num tempo hábil para que o usuário consiga testar a funcionalidade, para que eu consiga focar mais na qualidade, focar mais nos meus testes, deixar uma solução muito mais redonda. E se precisar de uma mudança de regra, se precisar de voltar ou trocar ou invalidar a hipótese, eu tenho muito menos trabalho ou retrabalho. É muito, isso é um critério que você tem que ser levado muito em conta quando você está desenvolvendo alguma coisa, porque a gente trabalhando com uma cultura que é ágil, a gente faz pequenas entregas, e às vezes a gente faz pequenas entregas e a gente está testando muitas vezes uma hipótese ali, colocando ali para o cliente vai testar e tal, pô, vamos ver se ficou legal. Eu, em experiências de projeto, muitas vezes a gente já lançou coisa em produção em que, na nossa mente, em testes ali, tal, que a gente fez em vários ambientes, funcionou muito bem, mas quando chegou em produção, a arquitetura não se comportou tão legal assim, e a gente teve que voltar atrás. Então, a gente tem que lidar com voltar atrás também, saber lidar com voltar atrás quando a gente está fazendo pequenas entregas, faz parte do ciclo. E quando voltar atrás é muito doloroso, até chega a desmotivar até quem está desenvolvendo a solução. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui agora no fluxo que ficou da aplicação, que foi o seguinte: o cenário simples toda vez que o cliente chega uma requisição no controller que vai chamar um serviço, esse serviço salva o dado no banco e, dando sucesso na transação, ele dispara um evento de domínio. Esse evento de domínio ele tem um handler, e esse handler é um cara que simplesmente ouve, o produto foi criado, ok, então eu vou lá e vou enviar um e-mail, e aí tem um serviço ali também que vai enviar o e-mail. Esse serviço pode ser um serviço que puxa de alguma ferramenta que você ache legal, e aí se você ainda quiser, não, mas eu quero uma política aqui, no caso do e-mail não ser enviado, aí você pode estudar uma ferramenta que seja voltada para uma retentativa, que ela volte, seja mais voltada para o nível micro mesmo da coisa. Porque, às vezes, a gente pega um cenário desse e quer colocar uma ferramenta que resolva todos os nossos problemas. Isso também muito acontece. E, às vezes, ela resolve 2, 3 dos problemas e as outras coisas, elas vão ficar lá. E aí vira o típico canhão para matar uma mosca. Então, para evitar esse tipo de coisa, é muito bom a gente estudar o que a gente realmente está desenvolvendo, estudar o que a gente realmente quer, colar sempre no negócio para a gente estar entendendo o que o negócio realmente precisa, e em todas as ferramentas que a gente usa, tentar entender quais os padrões que ela está utilizando, para a gente poder ter possibilidade de pesquisar outras ferramentas com aqueles padrões e entender dentro daqueles padrões qual padrão a gente também quer implementar. Porque se eu quero implementar um PubSub da vida, de repente eu não vou precisar de uma ferramenta enorme que já faz o PubSub, que conecta com outras coisas, que já faz o retry. Eu só quero o PubSub. Então, assim, é muito bom entender o que a gente quer de padrão, o que o negócio está pedindo, para ver o que a gente vai propor de solução. E aí a gente consegue trabalhar com cenários mais simples. E aí, nessa simplicidade, a gente consegue evoluir, caso haja necessidade, para cenários mais complexos. E aí, tem alguns pontos importantes, muito importantes aqui. São o seguinte, uma coisa que eu sempre trago, a equipe, a gente tem esse fundamento, é uma coisa até que o Truco, que está aí no chat, também fala bastante, que é que o bom é o inimigo do ótimo, né? Então, assim, muitas vezes quando chega do negócio uma demanda, ou quando a gente está começando um projeto, ou quando está lançando uma nova solução, qualquer coisa do tipo, a gente já quer pensar num
num cenário que é assim, nossa, perfeição aqui, ó. Não, isso aqui eu vou fazer com microserviços, eu vou colocar um cache distribuído, eu vou implementar tudo com Docker, eu vou botar todas as minhas funções em servers, qualquer coisa do tipo. Então, assim, ok, é um cenário ótimo, mas, assim, a complexidade que você vai ter para isso, será que no negócio existe demanda para toda essa tecnologia, ou será que o custo vai ser muito maior do que o benefício que você vai ganhar disso? Porque, às vezes, uma solução muito mais simples para aquele contexto resolve e performa muito bem. Então, assim, aí entra até num ponto que está um pouco mais para baixo, que a gente não tem uma bala de prata, porque não é porque eu uso um serverless que eu vou distribuir toda a minha solução em várias funções diferentes e que vai chamar a função, vai processar, vai cair a função, e aí o custo é menor, e a requisição vai ser muito mais rápida, tudo é muito performático e tal, mas, assim, o negócio, às vezes, é tão simples que eu não preciso dividir em várias funções. O que eu preciso é garantir que na minha própria aplicação tenha desacoplamento suficiente ali dentro do design da minha aplicação, eu com conhecimento dos padrões, eu tenha desacoplamento suficiente para eu conseguir, se um dia precisar, tirar um serviço dali, de repente, jogo para uma função separada, usando serverless. Sei lá, algum outro serviço do tipo, eu boto um cache nele. Então, assim, o desenho da arquitetura e o entendimento dos padrões realmente é uma coisa que a gente tem que ter mais embutida na gente até do que a quantidade de ferramentas que a gente usa do mercado. E pequenas entregas, um ponto muito importante, a gente alinhado com o negócio e a gente usando uma cultura ágil, a gente tem que ter esse feeling de pequenas entregas, porque pequenas entregas não é só você pegar a questão do negócio e, beleza, eu tenho aqui que fazer um cadastro, que é uma coisa muito grande, mas eu posso dividi-lo em etapas e o cliente já pode, de repente, com essa primeira entrega aqui, eu consigo entregar algum valor e ele já utilizar e tal. Não é só voltado para o negócio. Pequenas entregas também é voltado para a tecnologia que você está usando por trás. Você, quando você está começando, quando você pega uma história para desenvolver, quando você pega uma tarefa para desenvolver, é você olhar para aquilo com um olhar de um pouco mais de simplicidade naquela entrega, para você chegar no seu objetivo e garantir que com o tempo, o processo de desenvolvimento, a evolução do software, você consiga evoluir também a sua solução. Porque não adianta só a gente focar em pequenas entregas, dividir todo o negócio em pequenas entregas, mas se nessa divisão, na primeira história, eu vou criar uma arquitetura de uma solução estratosférica, e aí eu vou gastar um tempo enorme para fazer aquilo, a história vai ficar enorme, vai demorar muito mais do que um ciclo para desenvolver, e quando entregar, talvez o valor daquela história já seja o suficiente, e aí muita coisa do que eu fiz acaba ficando obsoleto ali para o negócio. Então, assim, tentar crescer, tentar deixar com que a arquitetura cresça de acordo com o negócio. Outra coisa é que o simples não é gambiarra. A gente já viu que, primeiro que, assim, dos 3 cenários que foram citados ali, nenhum cenário é o cenário que você poderia dizer, não, esse é o cenário bom, esse é o cenário ruim. Não, o que tem são os cenários que são adeptos às necessidades que existem de negócio. Vão ter casos em que o cenário que era regular ali, em que a solução de envio não era em tempo real, ele sirva perfeitamente, porque não havia nenhuma necessidade de que, de repente, a entrega fosse em tempo real. Então, assim, para que gastar tanto tempo desenvolvendo uma coisa em tempo real para uma necessidade que não foi feita para isso? De repente, com o horário agendado e gasta-se menos processamento da minha aplicação, eu ir lá e puxar o dado e fazer todos os envios.
Então, assim, o que existe são as necessidades que a gente tem versus as possibilidades de solução que a gente quer entregar. O entendimento do negócio, que é outro ponto, cara, isso é muito importante. Para mim, é uma coisa que eu tento levar, sempre tento levar durante a minha carreira. E, cara, juntar a tecnologia com o negócio é muito importante, porque, assim, a gente como desenvolvedor, e é muito comum entre desenvolvimento, a gente olhar só para, tipo, aquela demanda que a gente tem, o que a gente tem que fazer com aquilo ali, desenvolver, passar para o próximo. Só que, assim, quando você tem um entendimento do todo, quando você tem uma imersão ali no negócio, quando você está colado com o seu PO, e colado ali com o cliente também, todo o tempo que você puder, de fazer de colar junto com alguma validação, de tentar emergir cada vez mais no negócio e chegar mais próximo e realmente trazer o negócio para dentro do seu mindset de desenvolvimento. Quando você for desenvolver, você consegue pensar nas suas soluções e olhar com prioridade, criticidade totalmente diferente. Então, às vezes, uma decisão arquitetural que você ia tomar, ela muda totalmente porque você entende a necessidade do negócio, a criticidade de uma entrega, e aí você começa a ver as coisas e ver como até conseguir encaixar soluções mais simples ali, de forma que realmente entregue valor e que realmente você consiga testar hipóteses de desenvolvimento, até back-end, assim, com o cliente, entendeu? E aí, outro ponto que eu quero colocar também, que realmente eu toco muito nesse ponto, para mim muito importante, é a questão de padrões de projeto. Não só padrões de projeto, mas toda a teoria de desenvolvimento, os protocolos com que a gente trabalha, as normas com que a gente usa. É sempre muito bom quando você está trabalhando em cima de uma tecnologia, estou trabalhando em cima de alguma linguagem, estou usando algum tipo de biblioteca. É sempre bom estudar qual é o padrão que está por trás daquilo, com que protocolo aquela ferramenta está trabalhando, como ela trafega o dado, que tipo de persistência está fazendo. É sempre bom entender, porque às vezes você vai trabalhar com uma ferramenta e você entendendo quais são os recursos por trás dela que ela está trabalhando, às vezes você consegue olhar para aquilo e falar assim, não, vou simplificar e eu vou usar simplesmente esse padrão aqui com uma outra ferramenta que já trabalha diretamente com ele e vai me trazer muito mais valor, vai me conseguir entregar muito mais rápido, vai me dar mais performance, muito menos custo. Então, quando você entende realmente a teoria da coisa, você tem um leque muito maior, porque assim, o mercado é enorme, ferramentas, a gente tem várias ferramentas no mercado, evolução a gente tem o tempo inteiro, todo dia a gente tenta acompanhar tecnologia hoje, e a gente está trabalhando e estudando alguma tecnologia nova hoje, e amanhã essa tecnologia já não é mais tão nova assim, e aí você já terminou de estudar essa, já está correndo, já está estudando uma outra, linguagem que é lançada o tempo inteiro também, aí você vai olhar uma linguagem, daqui a pouco você está olhando outra linguagem, então, assim, se você entende os padrões por trás da sua curva de aprendizado também para acompanhar as soluções tecnológicas, não é tão grande assim, apesar de ser, sempre vai ser. A gente que trabalha com tecnologia sempre vai estar estudando, sempre vai estar correndo atrás, mas dá para ser um pouco menos doloroso quando a gente se aprofunda um pouco mais na teoria das coisas. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que eu queria deixar aqui para a gente pensar um pouco mais no lado filosófico do desenvolvimento, que é o que eu sempre tento deixar. É a mensagem que eu tento deixar de porta em porta aí para as pessoas. Então, é isso. Queria abrir até para algumas perguntas, se tiver. Excelente, excelente. Valeu, Marvin. Pô, muito obrigado por... tem uns recadinhos finais aí, manda ver. Tem aqui perguntas, dicas, sugestões. Tem o meu e-mail aqui para contato, se precisar. Estou no LinkedIn, se precisar. Tem o meu GitHub lá, tem alguns rascunhos que eu faço, testes, hipóteses. Pode entrar lá, pode me seguir, pode comentar, pode
pode abrir lá um pull request lá nos meus códigos, fica à vontade. E também, se quiser me seguir no Instagram, Facebook, tá tudo lá com o meu mesmo nome, tudo /Marvin Tomás. Porque o meu nome é muito fácil de colocar nas coisas. Porra, excelente, Marvin. Cara, primeiro eu agradecer demais aí a sua participação, obrigado demais. E temos aí bastante gente na sala, pessoal do chat, muito obrigado. Fique à vontade aí se quiserem mandar perguntas para o Marvin. Em 10 minutinhos aí a gente já começa a próxima com ele também. Então, vocês podem aproveitar mais o Marvin aí e a Lídia, obviamente, com a gente também. Mas, enfim, um ponto, cara, muito maneiro, né? Eu estou vendo aqui que muita gente, depois do TDC de ontem, né, voltou perguntando aquele link do GitHub daquele cara. Então, assim, se quiser, pode ficar à vontade de jogar no chat também. Muitas vezes a galera o Thiago ontem, que também fez uma apresentação tão maneira quanto a sua, e a galera veio cobrar o GitHub mesmo, e, cara, já saiu atualizando com ele lá, foi muito legal. Ó, eu demais aqui, muita gente mandando excelente, Marvinho, brilhou, maravilha, muito excelente. E aí agora a Luana fez um complemento ali, ela botou essa mensagem só converge com as necessidades do cliente e entrega de valor ao negócio com um pensamento simples. Não tem como. Exato. Esse ponto que a gente tenta alcançar mesmo, tipo, deixar mais próximo até do... Porque, assim, o ágil, ele entrega muito essa mensagem de entregas rápidas, a gente pensar num processo que entra em convergência ali com o negócio, a gente conseguir entregar um valor com pequenas entregas, para o cliente conseguir testar e tal. Mas, às vezes, eu acho que, para quem está desenvolvendo, e principalmente quem está começando uma solução, é mais complexo esse negócio de pequenas entregas. Então, eu tento trazer essa cultura de tentar entregar uma solução mais simples, justamente para a gente começar a andar junto com as pequenas entregas de negócio. Perfeito. E aí, para resumir isso, para complementar, o Vitor ele mandou assim, o Cardoso mandou, como a questão do simples pode impactar o processo? Ótimo, gostei. Inclusive, essa questão do simples, primeiro que assim, usar uma arquitetura simples não quer dizer que você não possa inovar. Eu acho que, assim, inovar é muito bom. Inovar, principalmente para a gente que é desenvolvedor, dá um feeling novo, dá uma motivação diferente quando você está pesquisando uma tecnologia nova, aprendendo uma tecnologia nova e tal. Mas, assim, você pode inovar sabendo o que você quer inovar, o que você quer trazer de valor, o que você quer fazer de entrega, baseado em que padrão você está usando, e você pode pesquisar novas tecnologias baseadas naquilo e testar hipóteses. Ok. E, assim, tentar também colocar as coisas no tempo certo de se fazer também, que é uma dificuldade. Qual é o tempo certo, de repente, de fazer uma evolução? Qual é o tempo certo, de repente, de colocar aqui uma feature que seria legal, tecnológica? Mas quando a gente começa a andar com um técnico mais próximo do negócio, a gente começa a entender um pouco mais momentos certos da gente fazer uma evolução, momentos certos da gente colocar alguma coisa tecnológica que seja mais disruptiva, que seja uma entrega mais legal e inovadora. Te respondi aí? Maneiro demais. Se valeu ou não. O Cadu mandou. Aí, mandou um top gigante ali. Uma dificuldade talvez relacionada que eu tenho é controlar a ânsia de refatoração no momento de desenvolvimento de novas funcionalidades. Isso eu também tenho. Você passa por isso também? Como você busca equilibrar essa balança? Então, Cadu, é o seguinte, cara, eu também tenho isso. Inclusive, assim, você vai pegar uma funcionalidade nova para fazer, até alguma coisa que vai mexer naquele ponto em que você já tinha desenvolvido, e você olha, porque o código que você desenvolveu hoje, amanhã você já olha para ele com um olhar diferente. Assim, opa, poderia ser melhor aqui. Então, assim,
você passa por ele ali, você de repente tem um olhar e fala assim, putz, eu podia dar uma melhorada nisso aqui e tal. A questão é que, assim, é o momento também, é uma coisa que a gente tem que equilibrar com aquela coisa, tipo, pô, beleza, eu posso fazer essa melhoria, ok, mas eu tenho que primeiro, vou ter que implementar essa funcionalidade aqui que veio, essa feature que chegou, primeiro eu tenho que implementar isso aqui, e aí eu posso trabalhar em cima dessa melhoria, ou eu posso alinhar, de repente, com a minha PO, pô, preciso dessa melhoria, preciso fazer essa refatoração, o quanto que ela vai ser custosa, o quanto que vai gerar impacto na minha solução. Então, assim, essa negociação também é muito importante com o PO. Assim, entender também que a gente também buscando entender o lado do negócio, que é a prioridade, a entrega de valor é a prioridade, mas a gente tentando fazer aquela imersão no negócio, quando a gente vai conversar também com o PO sobre evoluções tecnológicas, sobre refatorações, a gente tem muito mais respaldo para conseguir essas entregas. E aí a gente inserir isso no backlog para evoluindo. Faz parte do processo de melhoria contínua. Excelente. Pô, Marvin, cara, muito obrigado. Eu já quero fazer o convite aí para se ela quiser entrar no questão PPT. Boa. Aí, o Cadu agradeceu ali. Top. Vitão ali, ó. Top. E aí já faltam 4 minutos para a próxima. Ainda sobrou quanto tempo? Não, eu tô falando o tempo certo. Responda. Ah, tá. Deu o tempo certinho. Foi certinho. A gente ficou trocando ideia aqui, agora já vai dar 13h20. Deixa eu ver aqui, assim que a gente pedir, eu autorizo aqui. Outro ponto, galera. Havia aqui uma menção aqui sobre o áudio dando retorno, mas fica ouvindo na caixa de som desse.